Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Globo Esporte desta terça-feira com clima de sexta-feira para quem vai poder curtir o feriadozinho amanhã, né? Mas com feriado ou sem feriado, o Globo Esporte está aqui para deixar você muito bem informado. Até rimou este nosso improviso. E eu começo informando você sobre o último jogo do próximo adversário do Ceará na Série A, que é o Santos. O Santos entrou em campo ontem, fechando a rodada do Brasileirão ainda no fim de semana e perdeu para o Goiás em plena Vila Belmiro. Pedro Raul, só para variar, marcou para o Goiás. Depois, o Sávio acabou fazendo contra no cruzamento do Madison e o Pedro Raul fez de novo. Olha o golaço que ele meteu encobrindo o goleiro João Paulo. Rapaz, o Pedro Raul só não faz gol quando eu o escalo no Cartola. Quando ele não está no meu Cartola, aí ele imita. E agora o Pedro Raul, inclusive, é o novo artilheiro do campeonato com 14 gols marcados. E o Goiás já é o 9º colocado, lembrando mais uma vez que o Santos é o próximo adversário do Ceará. No próximo sábado, jogo do qual falamos mais daqui a pouquinho aqui no Globo Esporte para você. Terminada a rodada, bora ver como foi a rodada no Cartola. Quem mitou, quem não mitou, na nossa Liga Aberta Globo Esporte os melhores da rodada foram o time Girilândia, não sei se está escrito errado, se o dono do time escreveu errado, mas está assim lá no Cartola, do Samarone Silva, fez 100 pontos. O Cosminho Gomes, do Cosmo Gomes, fez 95. E o Isaac Ricarte com o Isrev FC. Rapaz, os nomes desses times estão difíceis, viu, de se pronunciar, mas estão aí os melhores da rodada. No ranking do campeonato, nenhuma novidade. Luiz, William Holanda com seu Iguatu Azulão e o Furukawa Team com o Cássio Furukawa. Já na nossa liga, entre os jornalistas aqui do Sistema Verdes Mares, olha o pai aí aparecendo, rapaz, o Sola neles. Marcos Montenegro, fechando o G3. Acima de mim ficaram Ednardo Alves, que passou aos 45 do segundo tempo de mim, e o André Almeida foi o melhor da nossa liga interna com 69 pontos. Aí no campeonato, nenhuma novidade também, Alexandre Mota, Juscelino Filho e André Almeida. Você sempre pode participar da nossa Liga Aberta, Globo Esporte a qualquer momento, ainda está em tempo. Brinque junto com a gente, que é bem divertido. Você acaba sendo obrigado a acompanhar muitos jogos e torcendo por seus escalados no seu time do Cartola. Mas terça também é o dia sagrado aqui no Globo Esporte de DR da semana. E Daniel Rocha hoje trata sobre umas falas de Lute Gonzalez e Vina, que vieram à tona na semana passada nas coletivas de cada um deles lá na sede do Vovô. Objetivos um tanto quanto ousados, mas para atingir esses objetivos, ou pelo menos sonhar com fundamento, Daniel Rocha fala sobre a importância dos próximos 5 jogos na vida do Ceará. Meus amigos, DR da semana no ar para a gente falar a respeito e projetar algumas situações a respeito do Ceará, né? Lúcio Gonzalez fez a sua estreia no comando técnico da equipe e, na minha visão, diante do adversário mais ingrato e mais complicado, que é esse Flamengo, que tem amedrontado todo mundo. E se destacou da forma que era possível se destacar, na minha visão, fazendo um grande jogo, que era como? Sendo tranquilo lá atrás, sendo consistente defensivamente falando e efetivo e objetivo lá na frente. Por isso, trouxe esse 1-1. Porém, o discurso não só do próprio Lúcio ao chegar, inclusive do craque do time, o Vina, na última vez que falou em entrevista coletiva, tocaram num ponto chamado almejar Libertadores da América. É lógico que eu também não estou aqui querendo dizer que eles queriam mostrar que seria um dos principais times do campeonato ao final dele, não. A gente sabe que a vaga na Libertadores às vezes pode ir até um G8 ou um G9. Então dá sempre para você sonhar em fisgar uma dessas últimas vaguinhas aí, de pelo menos pré-Libertadores. Mas que para isso não soe, na linguagem aí popular do torcedor, como um pirulito, como algum atrativo para tentar vender uma falsa ilusão, é preciso fazer valer dentro de campo. Por exemplo, contra o Flamengo, grande resultado e ótima atuação, pelo menos na minha visão. Mas o que é que isso é no duro, ali olhando para a tabela? Mais um empate. O 13º e o Ceará é o time que mais empata e só tem 5 vitórias. E falando em 5, para transformar esse discurso não só em sonho ou em utopia, o Ceará tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Os próximos 5 jogos do Alvinegro vão nortear
eu iria dizer podem nortear, mas seguramente vão nortear os objetivos da equipe, pelo menos em perspectiva. Se vai ficar nessa de brigar lá embaixo ou se vai conseguir acordar para a vida e, por que não, passar uma nova sensação ao torcedor, visto que está começando um trabalho de um treinador que encaixa, mesmo não sendo, inclusive, na minha opinião, o perfil que era o certo e longe de trazer um otimismo do torcedor. Mas agora que é o Lúcio, ele tem a oportunidade na mão. Na sua primeira apresentação, entregou um bom resultado em desempenho diante do Flamengo. Mas os próximos 5 jogos contra Santos e São Paulo no Castelão, viaja para enfrentar o Curitiba, depois mais 2 jogos em casa contra América Mineiro e Goiás, 4 com o apoio do seu torcedor e só 1 fora de casa. Então, jogos, em teoria, acessíveis. O Ceará tem nesses jogos, na minha visão, a possibilidade de transformar em realidade mais palpável o que muitas vezes fica só no discurso e na prática a gente não pode nem sequer sonhar porque o time não produz para isso. Então agora é acreditar no trabalho do Lúcio e aguardar para ver o que é que isso pode dar. Bora continuar falando do Ceará, mas do Ceará feminino, porque o Ceará feminino já tem data e horário marcados para a finalíssima da Série A2 do Brasileirão Feminino. O primeiro jogo vai ser fora contra o Atlético Paranaense, nessa decisão, lá na Arena da Baixada, próximo sábado, às 3 da tarde. Já o jogo da volta no outro sábado, dia 17 de setembro, às 3 da tarde, no estádio Presidente Vargas. São as meninas do Vozão em busca desse título inédito para o clube. Daqui a pouco tem mais Vozen e também o Lion aqui no GE. Lucarelli, a grande referência do ataque brasileiro nos últimos anos, fora de quadra bem na véspera do primeiro jogo eliminatório do Mundial, as oitavas de final contra o Irã. O Rodriguinho treinou com os titulares. Mas enquanto houver gelo para o Lucarelli, há esperança de a panturrilha esquerda parar de incomodar e a seleção jogar completa. O Brasil venceu o último confronto contra o Irã. 3-0 nesse ano pela Liga das Nações, mas esses jogos sempre são difíceis. Ultimamente, por causa de um atacante canhoto, número 17, Amin. Menos mal que a seleção tem a peça perfeita para treinar pensando nesse adversário. Felipe Roque, oposto reserva do Brasil, foi dublê de iraniano por um dia. Nessa posição da rede, atacantes canhotos costumam incomodar demais o bloqueio adversário. Outro jogador que preocupa os brasileiros é o capitão Milad, camisa 2, maior pontuador do Irã nos 3 jogos da primeira fase. 2 vitórias e 1 derrota. O Brasil vem de 3 vitórias. Não vou nem falar do Irã, mas vou falar do Brasil. Acho que a gente tem que imprimir um ritmo de jogo sobre eles. Acho que nós temos que ditar, não pode deixar eles ditar o ritmo. Até porque, com todo respeito ao Irã, de ritmo, de vôlei, o Brasil entende muito mais. O Ceará já começou a preparação para o jogo contra o Santos próximo sábado na Arena Castelão. Os atletas titulares, ou os que atuaram por mais de 45 minutos contra o Flamengo, trabalharam em Porangabuçu. Mas essas imagens que você está vendo são da cidade Vozão, em Itaitinga, aqui na região metropolitana de Fortaleza. É que o restante do grupo participou de um treino coletivo aí, com a participação de atletas do Sub-20. O técnico Lúcio Gonzalez tem problemas para enfrentar o Santos. É bom ficar atento a isso. Vina e Jô estão suspensos. Olha o nível dos desfalques. Uma opção para o lugar do Vina é o meio-campo Guilherme Castilho. Já a alternativa para o lugar do Jô é o Zé Roberto, que até entrou no jogo passado contra o Flamengo. Ou até mesmo o Matheus Peixoto também faz a função do Jô. No ge.globo.ce tem até um conteúdo muito legal, trazendo possibilidades do argentino Lúcio Gonzalez. Dá lá uma conferida. O jogo contra o Santos vai ser o primeiro contato do Lúcio com a torcida alvinegra, né? Por sinal, o primeiro contato de 2 seguidos, já que depois tem o jogo contra o São Paulo, também no Castelão. O volante Richardson falou da volta da confiança e da competitividade do time depois da partida contra o Flamengo. Também falou que o grupo pode buscar até coisas maiores no campeonato. Vamos ouvir. A gente fez um bom jogo, a gente trouxe esse espírito novamente para a nossa equipe aí, a gente de muita competição, e a gente espera dar continuidade nisso e que a gente possa conseguir fazer mais bons jogos. A gente mostrou que tem qualidade, mostrou que tem um grupo forte, que a gente pode pensar coisas melhores dentro da competição. Vou dar uma nova pausa, jogo rápido na volta às notícias do Fortaleza. Infelizmente chegou ao fim ontem a campanha de Rafael Nadal no US Open. Num jogão ele acabou perdendo. Pelo menos teve notícia boa para um brasileiro nas duplas. Frances Tiafoe
24 anos. Até então, tinha como melhor marca no ranking da ATP o 24º lugar. Hoje, é o único americano que segue na disputa de simples masculina do US Open. E para dar esse passo, ele precisou derrubar um gigante do circuito. Rafael Nadal, tetracampeão em Nova York, travou uma batalha de mais de 3 horas e meia contra o americano e acabou superado por 3-1. Resultado mais expressivo da carreira de Tiafoe, que chegou pela primeira vez às quartas de final de um grande slam. Filho de imigrantes de Serra Leoa, o tenista de 24 anos aos poucos vai se tornando referência no tênis americano, que espera há 19 anos por um título de grande slam no masculino. O último foi de Andy Roddick, em 2003, nessa mesma quadra. E tem Brasil também nas quartas de final em Nova York. Nas duplas, Marcelo Demoliner e o português João Souza eliminaram os italianos Sonego e Vavassori por 2-0. Depois do revés diante do Botafogo dentro de casa, o Fortaleza se prepara para uma sequência complicadíssima no Brasileirão. 4 dos próximos 5 jogos do time vão ser fora de casa. Invicto e melhor campanha do segundo turno, Fernando Miguel sem levar gol em todos os jogos, sequência de vitórias, chance de entrar na primeira metade da tabela, festa. Tudo isso sofreu um grande ponto final na última rodada para o Fortaleza. A derrota para o Botafogo na frente do maior público do ano no Castelão pelo Brasileiro acabou interrompendo várias sequências positivas. Num campeonato tão equilibrado como o Brasileiro desse ano, qualquer derrota faz muita diferença. Mas o 3-1 do Fortaleza na última rodada contra o Botafogo foi uma derrota que teve um peso ainda maior pela situação de tabela, porque o adversário direto igualou a pontuação do tricolor e o Fortaleza veio à zona de rebaixamento ainda a 5 pontos de diferença, mas também pela sequência que o tricolor terá pela frente. Voltamos a falar de sequência. Os próximos compromissos do Leão não vão ser nada tranquilos. Nos 5 jogos que tem pela frente, será visitante em 4 deles. Começa a tal série no sábado, visitando o Fluminense. Visita o Juventude em seguida, depois recebe o Flamengo no Castelão e volta a viajar para jogar contra o Goiás e fecha a série de viagens contra o Atlético Paranaense em Curitiba. A situação do Fortaleza ainda é de tranquilidade por estar com uma margem da zona de rebaixamento. O tricolor já teve situação bem pior no Campeonato Brasileiro. Mas, sem dúvida, por não ter conquistado esses 3 pontos em casa, vai precisar recuperar jogando como visitante. Recapitulando esses mesmos confrontos do primeiro turno, o tricolor perdeu para o Flu, empatou com o Juventude, venceu o Flamengo no Maracanã e acabou empatando contra Goiás e Atlético. Conquistou 6 dos 15 pontos em disputa contra esses times. E vale destacar que a vitória contra o rubro-negro foi o único jogo fora de casa. Com um calendário mais tranquilo, o Fortaleza tem pela frente mais uma semana inteira de treinos. Tempo para o grupo ter ainda mais certeza do que quer ao fim da temporada. No podemos construir o futuro pensando en clasificación de copas, más, o construimos o futuro pensando en el próximo juego y esos próximos juegos indicarán para qué está la gente, ¿sí? Mas nuestro foco tiene que estar en ese partida. Jogo a jogo, o Fortaleza vai tentando recuperar o prejuízo do primeiro turno. Mesmo com o resultado da última partida, a campanha ainda é a melhor dessa segunda metade do Brasileirão. Pela frente, pontuar fora de casa é indispensável. É isso aí, a receita básica da Série A é fazer bons jogos, sobretudo como mandante, né? E aí fora o que aprontar, depois é lucro, mas como o Fortaleza fez um primeiro turno muito complicado, tem que recuperar o que deixou de ganhar no Castelão, sobretudo, e se tropeçar em casa, vai aprontar fora com certeza. Muito obrigado a você pela companhia. Encerramos por aqui. Perdeu, quer rever alguma coisa? Vai lá no Globoplay ou no ge.globo.ce. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, @Globo Esporte CE. Obrigado, boa tarde.